Fala galera, João Risoléu aqui. Esse é mais um YouMoldcast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Mais um dia aqui, Sandro Costa. João Risoléu. Veio de Floripa. Desembarcando já. Né, sentiu um ar puro. Eu contei, né, que eu chego aqui e começo a espirrar e tal. Mas tudo bem. Cara, isso é desculpinha de Desculpinha. quem ama São Paulo e não admite. Não nego. Então, começando, primeiro agradecer a YouMold, que é a grande maluca que viabiliza isso aqui tudo, né? Para quem não conhece, a YouMold é uma empresa de inovação focada em moda e que, por meio de tecnologia e dados, ajuda as empresas a cada vez mais vender o produto certo para o cliente certo na hora certa. Tecnologia, dados e pessoas. Muito bem. E aí, Sandro Costa, quem que você trouxe hoje para bater um papo com a gente? Hoje é um dia muito especial. A gente vai escutar uma história muito bonita de uma empresa extremamente relevante nesse mercado, que eu tive o privilégio de ter uma jornada também, fui muito feliz por isso. E a nossa convidada é extremamente especial, foi difícil, a agenda dela é complicada, mas eu sabia, transpiramos e conseguimos. Deu certo. Hoje, muito obrigado. A gente está recebendo Marcela Kanner aqui hoje, vai contar a história linda do Grupo Guararapes Riachuelo. Obrigado, Marcela. Obrigada, gente. Não foi complicado assim, não. Ele tá só valorizando. Valorizando. Né? Mas eu fiquei Verdade. super feliz com esse Sandro há muito tempo. Sempre fui muito fã. Fiquei triste quando ele saiu da Riachuelo, mas sabia que era por um propósito lindo. E fiquei muito feliz com o convite. Obrigada. Muito obrigado, a gente que agradece. Para quem não conhece, Marcela, conta um pouquinho para a galera que está ouvindo a gente, quem é a Marcela, a tua história na Riachuelo, depois a gente vai falar do Instituto, que é um projeto muito lindo. Conta pra gente aí, quem é a Marcela? Bom, sou Marcela Kanner, sou mãe de 3 filhos, né? Acho que a gente Isso é sempre importante. começa pelo mais Sim, importante. Mais importante. Tenho meus 3 menininhos, sou casada com um cara muito legal também, que me ajuda demais a conseguir conciliar tudo. Trabalho na Riachuelo há mais de 20 anos, então tive uma jornada lá também por muitos departamentos, e é muito gostoso. Acho que essa história de ter na empresa grande proporciona isso, você conseguir fazer mudanças grandes de carreira na mesma empresa. Mas eu já fui de estilo, já fui gerente de produto, área comercial, fui bastante tempo do marketing. E aí na pandemia, né, aquelas coisas de pandemia que acho que mexeu muito com todo mundo, comecei a questionar muita coisa e acabei migrando para a área de governança corporativa, bem diferente, mas estou super feliz. Então, participo hoje do conselho, dos comitês, e tem me dado uma visão incrível, assim, da empresa como um todo. Realmente, assim, é muito legal, porque eu estou lá há muito tempo, mas eu tenho aprendido demais, assim, né? Muitas coisas novas. E a gente também, em 2020, fundou o Instituto Riachuelo. Então, acho que hoje é um pedacinho aí do que me faz acordar de manhã feliz e orgulhosa do meu trabalho. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais. Mas é um instituto que atua na cadeia da moda, no sertão do Rio Grande do Norte, que a gente também tem uma história linda com esse lugar. E me divido aí entre Riachuelo, entre instituto e entre a minha família. Basicamente, é isso que dá tempo, né? Legal. E assim, uma coisa que já me perguntaram quando eu trabalhava na Riachuelo, eu vou pedir uma ajuda sua, assim. O que é legal da Riachuelo, da história da Riachuelo, que pouca gente conhece? Porque as pessoas sabem, tem coisa que a gente sabe, é uma empresa, tem tantas lojas e tal, não sei o quê, mas o que tem de bonito nessa história que pouca gente sabe? É tipo aquela pergunta que você faz quando você está entrevistando alguém. Me conta alguma coisa que não está no seu currículo, sabe? Não, agora a moda é falar assim, ó, o que não tem no seu LinkedIn, né? O que não tem no seu LinkedIn. LinkedIn. Isso aí. A Riachuelo tem uma história linda mesmo por trás, que é o fundador, né, que é o meu avô. Tive essa felicidade de nascer na família dele, de aprender muito com ele. E ele foi... Eu acho que é uma história que as pessoas se identificam muito, porque é uma história muito brasileira, assim, né, muito de superação. Ele nasceu no sertão do Rio Grande do Norte, e, enfim, com todas as dificuldades, né, que vocês imaginam de quem nasceu no sertão. E ele teve uma infância, né, tudo muito contadinho. Ele tem uma história tão linda que ele falava que o pai dele falava, eram 4 meninos, 4 filhos, e tinham, sei lá, 2 pães. Aí o pai falava, um parte, outro escolhe, né? Então era o jeito lá de trazer a justiça. Mas ele teve essa infância que também é muito do sertão, de brincar com os ossinhos,
de ter pouca água, né? Ele falava isso muito pra gente, vocês não imaginam o que é viver uma vida com pouca água, assim, né? Então ele teve tudo isso, mas acho que foi uma infância feliz, ele tinha uma família muito unida e tal. Só que ele tinha uma vontade grande de sair de lá. E é muito louco, né, gente? Porque, assim, pra gente hoje, você pensa, eu nunca fui pro Japão, mas eu imagino que é o Japão, né? Você consegue pesquisar e entender. A 90, ele saiu de lá, há uns 80 anos atrás, 82 anos atrás. Ele não tinha ideia o que ele ia encontrar, né? Mas ele tinha essa vontade, assim, o sertão hoje melhorou, acho que é até o que a gente procura fazer através do Instituto, mas é uma terra de poucas oportunidades, né? E ele falava que ele teve que sair de lá justamente porque ele queria crescer, ele queria arrumar um emprego, ele queria mudar a história da família dele. E ele teve que sair de lá porque lá ele não ia ter essa oportunidade. Então, aos 12 anos, os pais dele, ele morava na zona rural ainda, num lugar bem distante, em Caraúbas. Os pais foram para uma quermesse na cidade e o governador estava lá, o governador e a esposa. E eles chegaram em casa contando, é porque a gente conversou com o governador, eles foram muito legais, muito simpáticos, e a esposa dele também. E eles falaram, olha, contem com a gente. E no imaginário dele de menino de 12 anos, ele ficou com isso. Nossa, eu posso contar com o governador. E ele pôde contar, viu? O governador realmente ajudou ele. Ele pegou as moedinhas que ele tinha juntado na vida, que os irmãos compravam uma balinha, ele juntou aquilo e saiu da zona rural de Caraúbas, de Pau de Arara, passou por Mossoró e depois foi para Natal, atrás do governador, atrás dessa oportunidade. E ele falou que quando chegou lá, ele deu a última moedinha dele para uma pessoa, ele depois pegou o trem, né? Então ele já estava no trem, para uma pessoa levar ele até a casa do governador. Chegou lá, era um menininho magrinho, sardentinho, 12 anos, e bateu na porta e falou: eu vim falar com o governador. E aí, quando falaram que o governador não estava, ele começou a chorar. E aí, acho que alguém ficou mexido, né? E chamou o tio do governador e que, de fato, ajudou ele. Era a época da Segunda Guerra em Natal. Então, né, por mais triste, né, que tenha sido um período na nossa história do mundo, em Natal foi uma época super próspera, porque tinha o forte, lá tinham soldados americanos, né, tinha uma base americana em Natal, e não tinha guerra, e tinha um monte de soldado jovem, com dinheiro, falando inglês, animados. Então foi uma época muito próspera para Natal. E ele conseguiu arrumar um emprego nesse forte, com o seu Moisés Ferman, que também era, eu acho que ele tinha vindo da Polônia. E aí foi para Natal para abrir ele tinha uma vendinha de relógios, na verdade, entendendo que era um produto bom para os soldados. Meu avô começou a trabalhar lá, então ele trabalhava lá, o seu Moisés dava almoço, ele morava numa pensão, dormia em rede, que dava as outras refeições, e assim foi. Ele era um funcionário super aplicado, vendia bastante relógio, o seu Moisés gostava dele, aprendeu a falar inglês com os soldados, e ele ficava muito mexido com o que tinha nessa terra, nesses Estados Unidos, que as pessoas tinham tanto dinheiro, tinham tanto brilho. Ele sempre foi muito encantado com os Estados Unidos. Quando a guerra acabou, seu Moisés saiu de Natal, vendeu, né? Deu essa lojinha para o meu avô, não tinha mais por que vender relógio, ele não tinha nem dinheiro para ter relógio em estoque. Então, ele abriu um comérciozinho que tinha de tudo, tinha brilhantina, tinha um monte de coisa. E ele falava que ele colocava assim a brilhantina na frente e a caixa atrás para fazer volume na prateleira, porque ele não tinha dinheiro para estoque. Então, é um cara que tinha um varejo na veia, né? Sim. A gente, né, Sandro, que tem esse histórico de varejo, sabe que varejo é uma coisa que tá no sangue, mas dele tava. Enfim, aí ele começou a crescer, ele ia receber um lote de camisas pronto, vendeu super rápido, ele entendeu que tinha uma oportunidade, porque era aquela época que as pessoas faziam roupa ainda, e o primeiro dinheirinho que ele ganhou, o irmão dele, ele trouxe a família dele para o Natal, conseguiu, o irmão dele era sócio dele, e o primeiro dinheirinho que ele ganhou, ele deixou o irmão tocando a loja, e foi para os Estados Unidos sozinho, entendeu que era aquele país, e aprendeu muito com o varejo americano. Isso com que idade já, Marcelo? Aí já era de até uns 18, 19, ele pegou aquele Greyhound, aquele ônibus, rodou os Estados Unidos, ele falou que ele voltou com 9 caderninhos, ele anotava tudo, ele ia na loja de camisa, não tinha isso no Brasil, né? E via um equipamento de camisa, batia no meio da coxa dele, ele chegava no hotel, media qual que era o meio da coxa, e chegou no Brasil com esses 9 caderninhos, e essa obsessão com camisaria, ele tinha aquelas lojas Arrow, né? Não sei se vocês lembram. E ele até acabou abrindo, que foi a primeira franquia do Brasil, que foi as lojas Seta, muito inspirado nesse modelo, e assim foi, assim, mas um homem muito obstinado, muito, assim, estudou pouco, mas tinha muitas certezas na vida, eu lembro disso, acho que o Sandro vai lembrar também, de decisões que ele tomava, e todo mundo falava, não, pelo amor de Deus, que loucura isso. E no final ele se provava certo, então era um cara muito guiado, assim, acho que pelo próprio instinto, e ele tinha uma coisa muito grande
com a história da oportunidade, né? Porque ele era um cara muito simples. E tinha, assim, literalmente um par de sapatos, porque ele falava, por que eu vou ter dois? Só tem um par de pés. Realmente, ele viveu muito pro trabalho, assim. Ele tinha essa coisa de entender que a vida dele foi transformada através daquela oportunidade que tinha sido dada para ele lá atrás. Ele falava isso muito, que a gente tinha que dar oportunidade para as pessoas, que depois que você dava, as pessoas abraçavam e cresciam com suas próprias pernas, mas que a primeira oportunidade tinha que ser dada. E acho que ele nasceu e viveu para gerar emprego, sabe? Era o que com certeza movia ele. Sensacional. Essa a fábrica já chegou a ter mais de, acho que 30 mil funcionários. Sim, essa era Natal, ainda tem, né? A nossa fábrica, a maior fábrica aí do Rio Grande do Norte, era o amor da vida dele, Sim. né? A história da fábrica. Eu tive uma experiência com ele, tive várias, na verdade, né? Mas tem uma que marcou muito, que é a simplicidade na gestão, né? Então, ele fazia o preço de todos os produtos na fábrica, né? E aí teve uma vez que ele me chamou na sala dele lá, tinha os preços para fazer, aí ele olha o custo aberto do produto, né? Aí ele ficava, Sandro, você acha que faz sentido essa estampa desse jeito? Nossa, olha quanto custa essa estampa, você acha que o cliente vai pagar? E aí, pelo custo aberto do produto, ele conseguia identificar a eficiência ou a ineficiência da fábrica. Então, se algum custo não tivesse, sei lá, o custo do bordado tivesse muito alto, ele mandava chamar o cara do bordado para explicar por que o custo estava daquele jeito. Então, assim, através do produto, de uma ação simples de precificar um produto, ele conseguia fazer a gestão de toda a operação da fábrica. Detectava o sintoma. Exatamente. Então, assim, ele sempre mostrou essa questão da simplicidade na gestão com muita eficiência, assim, né? com pouco olhar, com pouco dado, né? Com pouca tecnologia, o quanto ele conseguia fazer a gestão do negócio inteiro. Então... Mas no final é isso, né, Sandro? Porque é óbvio que a gente vive em outros tempos e claro que dados muda tudo, e é muito importante, né? Acho que as empresas, claro que tem que ir para esse caminho cada vez mais, mas mesmo no dado, a gente deveria tentar manter essa simplicidade, né? Porque Sim. às vezes a gente complica tanto e o que mexe ponteiro são coisas simples, é a consistência, né? Então acho que é um aprendizado, assim, de como manter essa mentalidade simples, mesmo no mundo que é muito mais complexo, né? E a gente entende, inclusive, Marcelo, que isso é cíclico, né? A cada momento surge alguma nova tecnologia que, pronto, agora nada que é, né, da forma que fazia serve, só serve isso. E a gente bate muito nessa tecla que, desde que surgiu o metaverso, agora IA, isso tudo vai potencializar muitas coisas que a gente já vinha fazendo, mas o básico bem feito não pode ser esquecido, né? Então, essa é uma premissa que a gente bate com muita força e faz parte do DNA do nosso negócio. Só falar, João, que acho que é um pouco do que a gente falou, né? Assim, de ser essa conversa boa, solta aqui. Eu tive muito esse aprendizado recente, assim, do básico, né? Eu acho que a gente está no momento, assim, na empresa, de entender que o tanto que o básico tem valor, assim, né? No sentido do back to basics mesmo, né? Da gente pegar e entender que a gente tem lá nossos assets bem construídos, valiosos como uma fábrica, né, como um produto bem feito e tal, mas esse core mesmo, né, do negócio vale tanto, e acho que você tem que ter esse core muito bem azeitado, muito redondinho, para depois pensar nas adjacentes, né, então acho que até com a história, talvez na pandemia, talvez um pouco antes, as empresas foram um pouco de uma corrida, né, de explorar novos mercados, de abrir, que é super válido, acho que precisa, é importante também se diversificar, se colocar o pé em outras coisas, mesmo como empresa, mas não dá para fazer nada disso se o básico não estiver redondo, né? E a gente tá num momento muito legal da empresa, assim, de olhar esse básico, valorizar muito esse básico, eu acho que tem trazido resultados bons, assim, sabe? Aprendizados bons também. Incrível. Correlacionando a história da Riachuelo, que é incrível, com um momento onde você passou de fato a fazer parte no dia a dia ali. Em que momento dessa história quase centenária da Riachuelo você começou a atuar, em que posição? Enfim, eu queria ouvir um pouquinho da sua jornada ali dentro para a gente chegar no instituto. Sim. É engraçado, eu fui contratada pela Riachuelo, assim, não tinha nada a ver com a minha família. Eu trabalhava, era uma boa aluna da faculdade, foi na época que começou a
até a parte de moda, lá não tinha, né? Tinha o gerente de produto, mas não tinha ninguém falando de moda. E eles contrataram uma pessoa chamada Issa Basílio, eu estava no primeiro ano da faculdade, e ela conhecia meus professores, eu encontrei. Eu sempre voluntariava no São Paulo Fashion Week, eles pegavam aluno de moda, e eu cruzei com ela no São Paulo Fashion Week, me apresentaram para ela. Ela falou, eu sei que você é boa aluna, eu tô começando na Riachuelo na segunda, e eu preciso de uma assistente, você não quer vir trabalhar comigo? Ela não fazia ideia. Não, ela sabia. Né? Ela sabia, mas ela que me chamou, não foi um convite. Eu tava no primeiro ano da faculdade, assim, ninguém nem entra. E eu gostava, eu sempre gostei de trabalhar, assim, é uma coisa forte pra mim, sabe? Eu sempre ia muito em loja. Nossa, fechado. Falei, então pode chegar lá, segunda-feira. Aí eu cheguei em casa e contei, falei, mãe, fui contratada pela Riachuelo. Foi assim que como é engraçado, né? Mas eu fiquei... E pra mim foi muito difícil no começo, João, porque... Eu sempre fui muito certinha, assim, né, virginiana, bem, e eu tinha essa dificuldade muito grande de não querer ser relacionada à família, de querer crescer com as minhas próprias pernas, e eu morria de vergonha. Então eu lembro no começo, assim, eu acho que o Sandro nem pegou essa época, mas era uma época antes da reforma, que eram 2 corredores, assim, eu via que se meu avô estava num corredor passando, assim, lá no fundo eu mudava de corredor, porque eu queria que as pessoas soubessem o mínimo possível, assim, que eu era a neta dele. Eu não lidava bem assim com isso, até quando eu fui trainee, depois eu fiquei um tempo nesse parte de moda, aí eu também senti que eu queria dar um passo maior. Hoje tudo gira em torno, né, do departamento de moda gigantesco, é uma parte super relevante da empresa, mas naquela época era pequenininho ainda, eu sentia falta, assim, vontade de dar um outro passo, fui estudar fora um pouquinho, voltei. E quando eu voltei, eu entrei no programa de trainee, e que foi uma outra coisa, porque assim, meu pai não trabalha na Riachuelo, ele era super contra fazer o trainee da Riachuelo, ele queria que eu fizesse um pão de açúcar, uma outra coisa. E aí, ao mesmo tempo, o RH falou, olha, tem uma turma começando, ou você começa agora, ou não dá para começar. Eu falei, quer saber, eu vou começar e vou continuar aplicando para outros programas. Aí, como comecei, amei. Viciou. Realmente eu amei. Eu já estava lá faz tempo, mas eu tive o programa de trainee te dá uma visão muito diferente da empresa. Eu entendi. Eu já estava há uns 4 anos, mas eu era muito nova. E naquele momento eu entendi o tamanho da empresa. Assim, acho que até então eu não entendia direito. E fiquei muito tempo em loja, né? A gente descarregava muito caminhão nessa época, né? Os trainees, e tive essa vivência toda. Foi muito legal e voltei, acho que assim, muito encantada com o tamanho da empresa, com o que dava para fazer dentro da empresa. E foi nessa época também que eu tinha, assim, dessa coisa, nossa, eu fui colocada aqui, né? Era um processo seletivo super difícil, e todo mundo tá aqui, batalhou muito para estar, e eu fui colocada. Então, eu pensava, todo mundo é melhor que eu, era um buraco na minha vida, isso mesmo. E aí, no final, só que eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre, sabe, assim, me dedicava, fazia as coisas direitinho. E no final do trainee tinha um Oscar, né, que a gente chamava, que era... E eu ganhei 3 prêmios, que era maior margem de contribuição, e por consequência disso, o gerente de destaque da minha turma de trainee. E é baseado em números, né, não era... Então aquilo foi uma virada muito importante na minha carreira, porque eu entendi que eu tinha valor, assim, que eu podia estar lá, eu merecia estar lá, eu não estava ocupando espaço de ninguém. E isso é tão legal, gente, porque a gente tem que ver, assim, independente da situação da empresa, acho que a gente tem que entender o nosso valor, e eu vejo muitas coisas boas. Eu adoro o modelo da Riachuelo, que é uma empresa capital aberta, então tem sócios, a gente deve satisfação para o mercado, eu acho isso muito saudável, né? Acho que exige evoluções de governança, transparência, que eu adoro. E ao mesmo tempo você tem lá o skin in the game mesmo, de uma família que é uma empresa que está para o longo prazo. Acho que a gente tem um bom mix nisso, sabe? Legal. E hoje eu vejo muito esse valor também da família, de uma gestão muito profissional, muito competente, mas de uma família que ama muito o negócio, né? Então eu consigo enxergar esse valor, que antes para mim era um problema, hoje eu acho que é uma coisa que faz muito sentido. Sensacional. E óbvio, em proporções menores, né? Eu comecei a atuar no mercado têxtil, eu nem falo moda porque era de fato matéria-prima. Só que antes de eu querer atuar no mercado têxtil, minha mãe já atuava há 30 e tantos anos. Ela já tinha sido executiva de algumas das principais malharias do Brasil. Você lembra da TDB? Super! Ela foi diretora por 12 anos da TDB. Ah, lembro muito. Diretora comercial, foi diretora na Berlan, enfim, na Dupont. E eu pensava assim, cara, eu não quero trabalhar em têxtil por caso, sei lá, eu quero trilhar o meu caminho. Quando eu comecei, enfim, eu fui morar na Austrália, voltei e comecei a trabalhar no têxtil. Só que quando eu abordava as empresas, eu abordava empresas que minha mãe já tinha relacionamento há 30 anos, que facilitaria muito a minha vida se eu dissesse, então, viu, eu sou filho deles, mas não sei se orgulho ou né, a vontade de querer se sentir que de fato conquistou, eu não falava. Então eu tive um caminho muito mais difícil, eu levava 1 ano, 2 anos para entrar numa marca,
Depois que eu entrava e começava de fato a vender, aí tava filho dele. Por que você não falou desde o começo que você era filho da Elisete? É facilitar a sua vida. E eu falava, cara, porque aí eu não ia sentir o orgulho que eu sinto hoje. Mas na verdade, verdadeira, é porque eu morria de medo, desculpa o francês, de fazer cagada e queimar o filme da minha mãe, sabe? Também tem isso, né? Mas assim, Marcelo, você cumpriu bem esse teu desafio, porque a Marcela, ela tinha uma postura assim, zero passava essa coisa de eu sou filho do dono, sabe? Do tipo, ela era super humilde, uma pessoa super que se relacionava com todo mundo, e não, tanto que assim, não sei se você sabe essa história, não sei se você lembra, eu fui responsável pelo programa de trainee, acho que 2010, 11 e 12, né? E teve um evento lá que os trainees vieram me perguntar, mas a Marcela é mesmo? Porque não parece, porque eles conheceram você. Então, assim, era muito legal essa coisa do teu relacionamento com todo mundo, que era muito profissional e sem essa coisa de... Você chegou bem no teu desafio e de não querer parecer. Que bom. E nessa jornada, Marcela, assim, eu vou metralhar porque você já conhece, eu tenho mais curiosidades que você. Então vai lá. Nessa jornada, você contou um fato que te encheu de orgulho e começou a virar uma chavinha na sua cabeça que você não estava ali por influência da família. Quais outras passagens que você se recorda assim na sua carreira lá dentro, antes do Instituto, né? Que você de fato virou a chavinha e falou, não, eu tô aqui, Marcela, independente do sobrenome, quais foram outros momentos além desse? Acho que daí foi tudo natural, né? Depois fui gerente de produto, foi bem bacana a experiência. Aí fui para o marketing, foi uma passagem super importante na minha carreira. Quando eu fui para o marketing era super pequenininho, assim, não era. Eu fui para ajudar no site, não tinha nem site. E logo depois era uma fase que a gente tinha parado de investir em marketing, depois a gente resolveu voltar, tal. Eu estava no marketing nessa época. Mas não sei, depois foi tudo muito natural, porque realmente para mim era uma coisa. Eu sempre amei trabalhar com gente, com equipe, acho que a gente não faz nada. Depois eu tinha uma relação tão boa com as pessoas, assim, não virou mais aquilo que martelava tanto na minha cabeça, tal. Uma hora ficou tão natural. Eu entendi uma hora que aquilo era um fato, que não era nem bom nem ruim, era um fato, eu tinha que lidar e tava tudo certo. Então, não teve nada marcante, mas eu fiz, assim, amizades muito fortes na Riachuelo, eu sempre me senti muito parte da equipe, assim. E acho que é isso, assim, mas nunca foi forçado. Eu gosto de trabalhar, a gente fazia, depois eu fiz todas as collabs, na época que eu estava no marketing, então desde das internacionais, Versace, Carl, tal, fiz as nacionais também, que foram incríveis, assim, e era isso, a gente virava a noite anterior, ficava lá, varria a sala de desfile, fazia tudo com a equipe, eu gostava, assim, é muito fazia gostoso. Parte. E eu acho isso, João, eu acredito nisso, assim, quando um projeto tá muito certo, é porque teve muito amor, assim, é isso, é só isso que explica, né, acho que assim, é muito trabalho duro, mas que vem de muito amor, acho que quando você pensa realmente nos detalhes, eu nem fico, eu sou super otimista, assim, pra mim tudo sempre vai dar certo, acho que é sempre nesse caminho, mas é porque eu sei que a gente, é sério, que a gente coloca a energia e o amor necessário para aquilo acontecer, sabe? Então eu acho que acabou que eu tive essa construção com a equipe, hoje eu não tô mais então, eu não tenho nem equipe própria, né, fora do Instituto na Riachuelo, e eu fico assim lutando para para ficar próximo das pessoas, para entender o que está acontecendo, porque é muito gostoso. Eu amo viajar agora. 2 semanas atrás fui para o sertão com uma equipe grande da Riachuelo e é maravilhoso esses momentos, assim, que é onde você conhece todo mundo que está lá de verdade, né? Eu acho que é isso. A empresa, o que o Sandro falou no começo, né? São pessoas. Sim. É isso. Então tem que ter essa conexão forte. João, eu tô ansioso para chegar no Instituto, que é um tema que interessa muito. Queria que a Marcela contasse a história do Instituto e o momento hoje do Instituto também. Então, o Instituto era uma vontade super antiga, né? A gente já tinha várias ações sociais, mas não organizadas debaixo de um único guarda-chuva, que dá muito mais força, clareza até de propósito. Então, quando meu avô morreu, que ele morreu, não foi de Covid, mas foi na pandemia, foi um choque, porque ele já tinha 92 anos, mas ele estava super bem, assim, foi do nada. Mas, enfim, uma morte linda também, que foi dormir e não acordou, que eu acho que não tem morte melhor, mas foi um choque grande pra gente, ao mesmo tempo, assim, ok, agora vamos tirar do papel isso que a gente sempre falou que queria fazer. E aí começou com meu irmão, na verdade, o Gabriel, ele sempre teve essa veia social super forte na vida dele, então ele que começou com essa missão, ele me chamou para participar com ele, assim,
logo no comecinho, e a gente era uma página em branco, né? Assim, a gente não tinha ideia, né? Tinha essa vontade, mas assim, para onde? São tantas possibilidades. E foi muito bacana, porque a gente conversou na época com o pessoal do Instituto Renner, Instituto C&A, Instituto Vagalume, você vê que o pessoal foi tão aberto, assim, existe muito isso, né, assim, no social, de um ajudar o outro, ser super transparente com a informação, ajudou muito a gente a entender os caminhos, e a gente entendeu que faria sentido atuar no sertão, porque era um lugar que ele amava, era um lugar que ele sabia das dificuldades, sempre tinha contado muito pra gente, e que era essa terra de poucas oportunidades, porque eu acho, gente, o Brasil, eu conheço bem o Brasil, né, até por causa da empresa, eu já viajei para muitas e muitas cidades e estados, e eu sei, assim, eu acho que é um país que precisa de toda essa parte do assistencialismo, o Nordeste não vive sem Bolsa Família, é super importante tudo isso, mas eu acho que o papel da iniciativa privada nisso tudo deveria ser gerar a oportunidade, sabe? Deveria ser a transformação através do trabalho, da renda, do desenvolvimento das comunidades locais. Então, isso para mim é muito forte. Assim, deixa o governo com a parte mais assistencialista e vamos trabalhar nessa parte mais do emprego, porque para mim nada é mais transformador que o emprego. Eu tive, né, mesmo na minha vida, claro, de muitos privilégios, o emprego mudou tudo. Eu virei gente quando eu comecei a trabalhar, eu entendi de hierarquia. O trabalho acho que dignifica o homem, literalmente. Eu acredito muito nisso, assim. Eu mudei demais quando eu comecei a trabalhar e o trabalho segue me transformando. Então, a gente saber do impacto que poderia ter na vida das pessoas nesse sentido. E aí a gente resolveu focar no sertão, até fazer de propósito esse foco lá, porque acho que lá é um lugar que a gente consegue mudar o ponteiro. A gente também decidiu conectar com a cadeia da moda. A cadeia da moda é muito legal porque ela é muito extensa e quando bem trabalhada, assim, de forma responsável, você consegue tocar a vida de muita gente, né, ao longo dela. E ela tem a costura. E a costura é uma atividade que não precisa de água. Então, é uma atividade perfeita para o sertão. Então, na hora que a gente entendeu isso, já tinha um trabalho lá com oficinas de costura, com a Fierne, com o Sebrae, mas o Instituto resolveu ajudar isso a crescer, né? E então é isso, assim, porque a costura, além de não precisar de água, ela é uma atividade super descentralizada, assim, você tem algumas coisas na cadeia da moda que faz sentido ser centralizado, corte, lavanderia e tal, a costura não, a costura às vezes ela é até mais eficiente quando descentralizada. Então hoje são mais de 100 oficinas, elas não trabalham só para Riachuelo, assim, a gente até tem muito essa bandeira que a gente gostaria que virasse um grande polo têxtil, como tem no Sul, né? A gente acha que o pessoal tem muita vontade de trabalhar, muito talento, a gente gostaria de ajudar eles a virarem esse polo têxtil, mas o principal cliente é Riachuelo, e Riachuelo sempre teve essa preocupação de se manter muito consistente lá. Então, mesmo durante a pandemia, quer dizer, a nossa fábrica podia parar, a gente tinha recurso financeiro para conseguir segurar um tempo parada. As oficinas não. São empresas. São, assim, muitas vezes ex-costureiras, pequenos empreendedores, né? Com uma veia um pouco mais, que compra 1, 2, 5 máquinas de costura e começa uma oficina. E é tão lindo você ver, assim, como a oficina começa e como ela é hoje, assim, num galpão super arejado, toda a parte de ergonomia super bem feita, todas têm a BVTEX, todas que a gente trabalha têm a BVTEX, que é uma certificação importante, né? Que vê toda essa parte do ESG, das pessoas e do meio ambiente. Então, é um orgulho gigantesco ser certificado BVTEX. Enfim, então a gente começou a ter essa vontade, então a gente investe pelo Sebrae num processo chamado encadeamento produtivo, que ajuda esses pequenos empreendedores a ter uma visão de gestão de processo, gestão financeira, gestão de pessoas, a tirar a BVTEX, inclusive. Então a gente fortalece, né, esse empreendedor, porque a gente não aprende isso na escola, né? Até tem um caso super emblemático que eu acho muito forte, de um empreendedor que começou, e aí nos primeiros meses ele pegou o dinheiro da oficina e comprou uma Hilux. Porque a gente não aprende essa história do que é lucro, do que é faturamento, tal. É natural, a gente não aprendeu isso nas nossas escolas, né? Você imagina nessas regiões. Então, tem essa parte de educação super importante. E a gente está vendo essas oficinas crescerem, é muito legal, assim, vários empreendedores já com mais de uma. Isso muda totalmente a região, gente. Esse pessoal ia assim, andando para o trabalho no começo. Hoje vai todo mundo de moto, alguns vão de carro. Abriu o primeiro salão de beleza, abriu o supermercado na região. Tem uma coisa da prosperidade, gerar prosperidade, você vê, tem coisas interessantes, assim, aumentou o número de divórcios. E no começo até eu achei meio ruim isso, mas o que é isso? São mulheres que tem opção de ficar ou não num casamento, porque agora elas têm renda, e era uma atividade super feminina no começo, e hoje você vê um monte de homens já trabalhando como costureiro, porque acho que o melhor emprego da região, né, na sombra, ventilado, bem remunerado.
Então é incrível, assim, eu acredito muito nessa transformação da prosperidade que puxa a prosperidade, e o nosso sonho grande, a gente não pretende sair de lá, mas eu acho que a gente está plantando, né, de uma forma que seja perene, eles têm toda a condição de continuar lá sempre, e eu acho que também o Instituto é muito novo ainda, mas esse projeto é impressionante, porque as pessoas abraçaram muito de novo, né, falando de pessoas, as pessoas têm uma garra lá, uma vontade de fazer aquilo dar certo, então é impressionante, assim, o que de fato, o que a gente conseguiu acelerar foi por causa dos empreendedores lá. E aí, então, esse é o principal projeto das oficinas. E aí, pegando essa lógica, né, de educação empreendedora, a gente tem um projeto com o pessoal de artesanato, com o pessoal de bordado também, entendendo que são pessoas com muito talento e que a gente pode ajudar eles a ganharem mais dinheiro, né, trazer uma renda adicional importante para a família deles através da aula, vai, em empreendedorismo, em gestão e tal. E também tem um outro projeto de agricultura, então pegando as pequenas famílias agricultoras, são mais de 100 hoje que a gente ajuda, e aí é um projeto através do Embrapa, que é um Brasil que dá certo. Você pega assim, Sebrae, Sistema S, é impressionante. A Embrapa também dá orgulho, gente. Vale a pena pesquisar, né, sobre essas entidades. Mas a Embrapa hoje tem uma tecnologia que consegue, que permite um estado como o Rio Grande do Norte, que já foi um grande produtor de algodão no passado, na década de 80, e esse algodão acabou por causa do bicudo e por causa da seca. Hoje tem tecnologia para eles voltarem a plantar algodão. Então, claro que nunca vai ser gigante, né, como o centro-oeste do Brasil, não é nem essa ideia, é um algodão agroecológico. Então, são famílias que já têm pequenos plantios de ergelim, da palma forrageira, e eles intercalam o algodão no plantio deles e trazem também uma renda adicional importante. A gente conseguiu até uma máquina que já tira o caroço, então eles conseguem vender, inclusive, já beneficiado, né? Então, já é um algodão mais caro, porque já vai sem o caroço, eles ficam com caroço, que é uma boa proteína para o gado, que serve para plantar mais. Então, eu tenho aprendido muito, assim, sobre esses ciclos virtuosos mesmo, que a gente tem conseguido fazer nos projetos todos. É incrível. Eu fui para lá agora, já fui muitas vezes, mas acabei de voltar e assim, gente, é surreal. Eu já viajei muito a trabalho na minha vida, até porque eu cuidava das collabs, então tinham as internacionais, enfim, já tive muitas viagens internacionais a trabalho. O lugar que eu mais amo ir na minha vida a trabalho é pro sertão. É incrível, assim, é uma vida olho no olho, é uma vida que as pessoas querem fazer dar certo. É muito lindo esse projeto. Qual é o sonho grande do Instituto? O propósito do Instituto é transformar vidas através da geração de trabalho e renda. É o que a gente acredita, né? E eu acho que é o que a gente está conseguindo ainda de forma pequena. Mas é incrível essa transformação mesmo na região. Eu acho que seria transformar aquela região num grande polo têxtil, com certeza, assim, para que eles tenham o tamanho que eles mereçam ter. Então, empresas do Brasil olhem para essa região, assim, dá para produzir lá com muita qualidade, com muito compliance. Eles têm todo esse potencial. E também, acho que na hora que você fala de tecnologia social, né, Sandro, a gente o semiárido brasileiro é o semiárido mais habitado do mundo, que diz muito sobre o nosso povo, né? É muito difícil viver no sertão, no semiárido. E o brasileiro vive. Impressionante, assim. E quando você fala de tecnologia social, a gente está pensando no fundo sobre tecnologias sociais que poderiam ser escaláveis para outros semiáridos brasileiros, né? Então, por que não ter mais oficinas de costura, ter mais projetos de agricultura familiar? Então, a gente acredita nisso, assim, que daria para escalar e mesmo através de outras empresas também. Então, daria para fazer essas duas coisas, acho que no Instituto. E é muito tentador, porque vira e mexe, recebe projetos incríveis, assim, que você vê que está acontecendo. Paraisópolis tem um trabalho lindo sendo construído de costura também, né? Então, para pessoas que moram lá e também, né? Eles fazem parte do G10 Favelas, então em outras comunidades pelo Brasil, costurando. A costura pode mudar muito a vida das pessoas. E a gente fica super tentado, assim, porque eu acompanho, é um projeto que vale a pena também quem tem empresa, quem tem confecção olhar. E hoje a gente fala assim, não, vamos seguir com esse foco porque tá funcionando. Mas é difícil você ter foco nesse momento porque tem muita coisa bacana acontecendo. Sim. E quais são os desafios hoje, você olhando assim, as dificuldades, o que para poder movimentar mais forte esse instituto hoje? Eu acho que são vários, assim, eu saí de lá há pouco tempo, como eu falei, eu acho que acho que o Brasil tá vivendo o varejo, né? E não é só o varejo, acho que o varejo já tá com essa discussão forte, mas não só. Essa questão da falta de isonomia que está existindo hoje, né, entre empresas brasileiras e empresas estrangeiras, de ter impostos muito diferentes, pode ser um grande problema. Assim, a gente torce para não ser, a gente entende que o governo
vai uma hora trabalhar para trazer essa isonomia, porque é o certo a ser feito, independente da forma que ela venha, né? Mas o pessoal está muito preocupado lá, porque a gente vê hoje o tanto que você pega mesmo a cadeia, vou dar esse exemplo da cadeia têxtil, né? A quantidade de empregos que ela gera no Brasil e o quanto que ela movimenta, desde das lojas, né, até essa cadeia que é muito longa e muito mão de obra intensiva. É uma coisa que pode ser muito diminuída pela falta de isonomia, né? Eu não tinha noção, assim, mas lá as pessoas já têm essa conversa, assim, de preocupação nesse sentido, sabe? Até algumas oficinas falando que já diminuíram um pouquinho, já tiveram que demitir algumas pessoas, um pouco nesse sentido. Então, é um pouco assustador, assim, acho que é um grande desafio que eu saí de lá mexida nesse sentido, entendendo, assim, o tamanho da responsabilidade Impacto, né? e da gente, como brasileiro, ter essa consciência, assim, de cobrar que a nossa varejo, que a nossa indústria brasileira não seja destruído, porque é um impacto. E não é só, né? Você olha, isso está forte em moda, mas isso mexe em todos os segmentos, né? Em pneu, em material de construção, em pet, em beleza, perfume, em tudo, se você olhar. Então, eu acho que é um assunto que a gente tem que entender. Óbvio que tem um consumidor na ponta que está querendo pagar barato, e, claro, eu entendo isso, eu também sou consumidora, mas tem que entender, então tem que ter uma coisa que seja justo para todo mundo, porque se não for, a gente, infelizmente, corre um risco sério aí com a nossa indústria e com o nosso país, né? Porque a indústria e o varejo Consequência. representam muito, um grande pedaço do nosso PIB. E assim, eu tenho não uma impressão, mas quase uma convicção que o setor da moda como um todo não é tão unido para discutir questões como essa, né? Existem alguns órgãos que ajudam a fazer eu vejo assim, o mercado financeiro, outros mercados muito mais unidos para tratar questões que são polêmicas nesse sentido. Como é que você vê isso? Existe uma possibilidade, eu sei que tem a BVTEX, tem outros órgãos que tentam fazer essa tratativa de ESG, rastreabilidade da cadeia, de ter políticas, mas eu vejo, por outro lado, o setor privado, as empresas não se juntando tanto assim para discutir esses assuntos que são tão relevantes, assim, principalmente nesse momento, que é um momento de muita dificuldade para o setor inteiro, né? E deveria estar todo mundo se unindo aí para trazer essas discussões de forma mais estruturada. Como é que você vê isso? Eu acho que hoje isso está mudando, Sandra. Acho que está. Eu não sei, assim, eu sempre senti, desde a história do Instituto, né, que eu falei que o pessoal das empresas concorrentes foram super abertas, tal, e ajudaram muito. Eu, pessoalmente, tenho tido, assim, tenho conversado bastante com os concorrentes, e gente, não tem problema nenhum ter concorrente, né? Eu acho que, inclusive, a gente já evoluiu muito como empresa graças aos nossos concorrentes. Eu tenho certeza que o inverso é verdadeiro para eles. Então, eu tenho orgulho de ter concorrentes, assim, leais, fortes no Brasil. Eu acho que o varejo é muito pulverizado no Brasil, né? E porque é um jogo muito justo que todo mundo joga, né? Então eu acho que existe espaço para todo mundo, mas eu sinto que essa articulação está melhorando, sim, porque acho que é por um bem muito maior, e através as entidades estão ajudando a trazer esse pedido assim de isonomia de forma organizada, porque acho que é o que todo mundo quer, é isso, né? Isonomia, não é só ser tratado da mesma forma. É só isso, mas eu acho que existe sim essa movimentação hoje, porque, enfim, o risco de do contrário é muito, muito grande, né? E saindo um pouco, não saindo tanto do Instituto, mas um assunto que passa pelo Instituto é a questão de ESG, que ainda é uma questão, quando se fala de moda, é super relevante, né? E a gente escuta muita gente falando assim que no mercado de moda tem às vezes, muita gente falando e pouca gente agindo, né? De forma estruturada e tal. Como é que você vê hoje o mercado de moda quando se fala de ESG, sustentabilidade, social? Eu sei que você trabalha forte já há um bom tempo. Como é que você vê essa evolução? Assim, como é que você via, como é que você vê hoje o futuro do ESG na moda, principalmente no Brasil? Sim, eu acho que a gente está num momento de evolução, assim, grande. Eu realmente participo dessa conversa há bastante tempo. Eu acho que tem algumas coisas, né? Se você olhar pelo social, e para mim, óbvio que o ambiental é super importante, tem que ser mesmo, tem que ter planeta, né, pra gente viver, mas eu acho que a moda é um elo importante do social, especialmente no nosso país, onde tem muita gente que não tem saneamento básico. Se você olha o tanto que a cadeia da moda gera emprego, isso já é um papel
vou dizer, um papel social importante, né, de você gerar esse emprego com responsabilidade. E aí a gente fala tanto da parte de produção, né, que eu já dei esse exemplo do Instituto, mas é uma cadeia muito longa, muito além da costura. E tem uma outra parte que é muito legal, que eu acho que as pessoas nem sempre pensam, que é o primeiro emprego no varejo, né? O primeiro emprego tem um papel gigantesco na formação de um cidadão. Então, eu acho que os gerentes de loja têm uma responsabilidade gigantesca na hora que eles recebem uma pessoa lá para o primeiro emprego, é acabar a formação daquela pessoa, né? Uma formação que às vezes ela não teve acesso. Então, eu vejo com muita responsabilidade também essa parte da formação da cidadania da pessoa através do primeiro emprego. Então, eu acho que esse é um ponto, né? O segundo ponto, eu acho que tem uma história de uma dicotomia entre o grande e o pequeno, a grande empresa com a pequena empresa, que eu não acredito. Assim, eu acho que uma grande empresa nada mais é do que a soma de um monte de CPF, um monte de CNPJ. E na hora que você pega... Vou dar um exemplo, assim, a nossa lavanderia, né, na Guararapes. É uma lavanderia muito mais sustentável do que você encontra normalmente por aí. A gente até brinca, assim, você comprar uma calça jeans na Riachuelo é muito provavelmente uma calça jeans muito mais sustentável do que você encontra por aí. Então, assim, se uma calça jeans normal leva 90, 70 litros de água para lavar, a gente tem tecnologia de ozônio, que vai para 3 litros de água por peça. Então, é muito menor. Só que isso demanda um recurso financeiro, né? Então, assim, eu acho que às vezes as grandes empresas são vilanizadas em coisas que elas não deveriam ser, porque o ESG, pelo menos no começo, né, quando você começa, vocês trabalham com tecnologia, vocês sabem disso, as tecnologias no começo são muito caras, então as empresas que têm o poder de investir até nesse tipo de pesquisa, desbravar, são as grandes empresas. Tem um outro bom exemplo, a gente tem um projeto acontecendo agora com o IPT, que também faz parte desse Brasil que dá certo, e que é justamente porque você vê muitas iniciativas, a parte do texto é assim, Sandro, sendo transparente, né? A gente sabe que a empresa a indústria da moda tem um grande impacto, né? Tem um grande impacto ambiental. E acho que as empresas estão solucionadas em diminuir esse impacto cada vez mais. Então, esse projeto do IPT, ele olha para a circularidade dentro dos resíduos têxteis, né? Então, você pegar resíduos através de processos químicos e físicos, você desfibrilar eles e transformar isso em novas fibras, né? E hoje, assim, até eu fui recentemente para Portugal e Espanha falar com algumas empresas, eles têm alguns avanços, mas você vê que no mundo ainda é uma questão fazer isso em escala. Tem várias iniciativas pequenininhas, mas que não resolve o problema da escala. Então, esse projeto do IPT, né, dando certo, é um projeto bem bacana que a Riachuelo está financiando. A gente pode trazer uma solução para o mundo de circularidade de resíduo têxtil. Então, também é uma empresa grande porque demanda recurso, né? Então, acho que a gente tem várias. A gente tem também ponto de coleta em todas as lojas, porque o descarte de itens têxteis é, sim, uma questão. O poliéster é uma questão, é um plástico, né? Então, a gente coleta na loja para descartar da melhor forma possível, inclusive tentar aumentar a vida útil da peça. A gente faz uma doação para a Liga Solidária, enfim. São várias coisas, mas é um assunto que está nas mesas de reunião muito, de forma muito séria. Eu fico um pouco frustrada, assim, porque eu acho que existe muitas pessoas que falam muito sobre isso e fazem pouco. Eu não estou nem só falando das empresas, estou falando do consumidor, né? Na hora que você vê um consumidor que fala muito sobre isso, mas não pesquisa a origem do produto que compra. E, enfim, eu acho assim que as empresas não podem esperar o consumidor cobrar de fato, porque senão isso vai demorar muito para acontecer, a gente não tem esse tempo. Mas seria importante o consumidor também criar uma consciência da origem do produto que ele está comprando, porque acho que é um ato político a compra, né? Então, é entender que ele está comprando de um produto que foi produzido da forma certa. Principalmente o consumidor jovem, né? Que se diz tão engajado quando se fala de ESG e de repente não consegue, às vezes, praticar aquele discurso, né? Então, exato. Acho que é uma frustração grande que está todo mundo vivendo agora, de entender que esse discurso não está muito... E esse é um dos pontos, Marcela, que a gente vem conversando muito internamente, né? Como é que a gente faz? E óbvio, né? Nós somos desse tamanhozinhos comparado com o barulho que uma Riacho faz. Mas, primeiro, como é que a gente faz para envolver mais o consumidor final no processo decisório do que fazer? Porque a gente entende que se sobra alguma coisa, também é motivado por uma baixa interação com o consumidor final. E como é que a gente garante, se a gente tem esse produto e esse produto que esteticamente eles são parecidos, mas naturalmente esse é um pouco mais caro por conta de todos os cuidados,
Como é que a gente faz para garantir que esse consumidor tenha consciência de entender que ele está pagando um pouquinho mais caro muitas vezes, mas tem toda uma história por trás e que tem que estar conectado com aquilo que ele defende? Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Você falou que isso te causa uma certa frustração. Como é que você enxerga isso, essa evolução? Vocês têm percebido uma evolução natural? Vocês têm buscado ações de conscientização do consumidor final? Como que é o posicionamento nesse sentido? Eu acho que também é um pouco o papel das empresas educar, né, nesse sentido. Então, a gente, sim, tenta falar sobre esse assunto, trazer esse tipo de informação desde da loja, né? A gente tem mostrado bastante essa história, tem até esse movimento do Fashion Revolution, que pede transparência na cadeia da moda, que é maravilhoso, assim, ele acho que ajuda muito as empresas a evoluírem, e mesmo quando a gente começou lá atrás a participar, tinham várias coisas que aconteciam, mas que a gente não falava sobre, não dava essa transparência, porque não era exigido, né? E a partir do momento que você tem, né, um movimento organizado que começa a exigir isso, acho que as empresas começam a dar transparência, essa transparência força uma evolução. Então, acho que falar sobre é muito importante. Então, a gente tem falado sobre e cada vez mais gostaria que as pessoas entendessem. É muito legal isso, assim, quando você veste uma roupa, né, tem muita história por trás. Tem muita história, sabe? Então, assim, entender quem fez, né? Eu acho massa você pensar que essa camiseta que você está usando pode ter sido costurada no sertão do Rio Grande do Norte por uma pessoa que nunca tinha tido antes um emprego formal e que ela pôde ficar. Tem uma outra coisa, acho que quando você... que é uma outra coisa que a indústria da moda pode fazer, né? Por ela ser mão de obra intensiva, você levar emprego para cidades que não tinham emprego, né? E a gente aqui de São Paulo, né? Mesmo em Florianópolis, nas nossas grandes cidades, a gente não tem noção o que isso muda, porque pensa quantas histórias a gente não escuta de pessoas que tiveram que sair das suas cidades natais, né, nos interiores do Brasil, nos interiores do Nordeste, vir para São Paulo, procurar uma oportunidade. Isso implica muitas vezes em deixar filhos para os avós criarem, em separar famílias. Então, assim, na hora que você gera um emprego lá, você mantém aquela família junta. É tão forte isso, sabe? Acho que tem tantos outros desdobramentos que as pessoas não param para pensar. Então, acho que o consumidor é importante ele entender que na hora que ele compra um produto feito no Brasil, ou feito fora, mas feito da forma certa, ele ajudou uma pessoa, né? Então, mas é difícil. Acho que as empresas têm que também puxar essa responsabilidade para elas, de contar essas histórias. É um processo, não é do dia para a noite. Não tem que ficar esperando essa cobrança vir do consumidor, porque isso não vai mexer ponteiro tão cedo, mas eu também acho que faz parte, sim, do nosso papel ajudar a educar esse consumidor. E até para dar contexto para quem está nos ouvindo, Marcela, eu acabei me aprofundando bastante no que um instituto faz e o que é um instituto, por uma questão, enfim, no têxtil mesmo. Quando a YouMold começou, a gente fez um projeto para melhorar a ociosidade e os desperdícios. Então, a YouMold começou, por essência, aí. Só que a gente esbarrou em uma série de fatores que nos fez mudar um pouco, mas enfim. Você comentou que antes do Instituto se institucionalizar de fato, vocês já tinham iniciativas. O que mudou? O que é ter um instituto? O que muda do ponto de vista de governança, do ponto de vista de formalização? O que mudou? O que vocês faziam antes do Instituto e passaram a fazer depois? O Instituto deu muito foco, né? Então, assim, a gente já tinha um parceiro de longuíssima data da CD, que tem um trabalho lindo, inclusive com o que você falou um pouco de sobras, né? São coisas que vão, amostras que vão para os bazares deles, isso ajuda a financiar um pedaço do orçamento deles. Então, a gente tem um trabalho que aí é via Riachuelo, que o Instituto participa pouco, com refugiados, então com a Acnur, porque também refugiados, a gente sempre tenta conectar com a cadeia da moda, né? E refugiados são uma questão, né, na cadeia da moda, muitas vezes chegam no Brasil e não são empregados da forma certa, então a gente tem esse trabalho para capacitar, para ajudar eles a tirarem a carteira de trabalho, para eles terem um emprego decente e tal. Então, assim, essas iniciativas todas continuam via Riachuelo. O que mudou com o Instituto é o foco no sertão. Então, é isso, assim, era uma coisa que as oficinas já existiam, já atendiam a Riachuelo já tinha essa preocupação da consistência, que eu até falei, mas acho que eu parei de falar, de produção durante a pandemia de máscaras, a gente seguiu produzindo lá, por entender que eles não podiam parar. A Riachuelo sempre foi muito consistente, assim, com eles, entendendo essa responsabilidade, mas o Instituto trouxe essa camada, e o Instituto não está aqui para desenvolver cadeia
para a Riachuelo, né? A Riachuelo tem toda essa parte de compliance, de cadeia, de tudo, mas a gente está para ajudar a desenvolver a cadeia têxtil, né? Então, acho que deu essa clareza muito grande que nossa missão era junto à cadeia têxtil e com esse foco no sertão que não existia. Então, acho que foi, assim, um novo tipo de projeto que começou a existir. Os que aconteciam ainda acontecem, até essa parte de refugiados até mais novo. A gente tem um trabalho muito bacana. Tem a diretora de sustentabilidade, que é a Valesca, que está fazendo um trabalho incrível, assim, sabe? Trouxe realmente esse... Porque era um assunto pulverizado, aconteciam várias iniciativas mais pulverizadas, ela organizou isso de forma muito grande dentro da Riachuelo, mas acho que o Instituto a gente tenta ver como uma coisa à parte, assim, sabe? Um pouco, porque ele não... A gente nunca quer, até pela governança, ele não está desenvolvendo cadeia para Riachuelo, sabe? Isso é bem claro. E se tiver alguma outra marca que tenha interesse em se aproximar do Instituto para se beneficiar desse, é possível? Super, não, e inclusive hoje eles produzem, né, no sertão eles estão produzindo para a Hering, acho que a Hering produziu lá uma época para a Malve, muitas oficinas têm marca própria, então a nossa ideia não é que eles, pelo contrário, assim, a gente quer que eles cresçam, mas eles tenham cada vez mais clientes, até quando eu era gerente de produto eu tinha isso, assim, eu nunca queria ter um fornecedor exclusivo meu, porque não dá, a gente sabe que o mercado tem altos e baixos, então é importante que eles se fortaleçam como empresa, né? A gente tem essa cabeça de fortalecer para que eles caminhem cada vez mais com as próprias pernas. E hoje existe alguma estratégia de ir atrás de outras marcas, de ajudar o Instituto? Ou como é que faz para a marca conhecer mais desse projeto e interagir mais com esse polo? Hoje está assim, na Riachuelo, mas o que a gente tem, o que a gente fez, que foi bem bacana, tem o Instituto MOL, a editora MOL, na verdade, que também tem o Instituto MOL, e eles fazem revistas, né, que vocês já devem ter visto na Raia Drogazil, na Pets, eles estão fazendo para Riachuelo também, é um projeto super bacana, é uma forma, acho que do consumidor também, com 5, 6 reais lá ajudar o Instituto, e é um produto super bonito, assim, uma revistinha legal. Então acho que é uma forma, e foi uma forma que a gente entendeu, assim, foi muito bacana, foi um jeito de levar o Instituto para as lojas, porque os próprios colaboradores da Riachuelo vibram muito, né, com o Instituto, e aí na hora que você consegue ter, né, saber que eles vendem um produto onde 100% do lucro é destinado às causas do Instituto, acho que eles participam mesmo e gostam bastante disso. Então, seria dessa forma. A gente nunca pensou em abrir, mas enfim, se tiver alguma marca, a gente vai adorar, porque com certeza faz sentido crescer, né? E uma curiosidade que eu acho que vai servir muito para as nossas reuniões de conselho, né, Sandrão? Assim, Marcela, transparência radical, que é um dos nossos pilares, né? A gente discute constantemente iniciativas que a gente adoraria fazer para devolver um pouquinho para o mundo do que ele já nos deu. Mas a verdade verdadeira é que a gente sempre fica naquele ciclo vicioso de que primeiro a gente precisa chegar em algum lugar para começar a devolver. E a empresa precisa pagar as contas. Qual foi o momento, ou o que você recomenda para empresas em geral, e via de regra, né, a grande maioria das empresas no Brasil não tem o porte que a Riacho tem, por exemplo. Qual que é o momento de começar a virar essa chavinha? Qual que é o momento de você começar a conseguir devolver enquanto você ainda tem o desafio do dia a dia? A nossa, assim, a gente já tinha outros projetos, né, mas assim, o momento, né, de fato começar foi a morte do meu avô, que falou, não, gente, vamos de fato olhar para isso e olhar para esse lugar que né, foi a origem dele, que era tão importante para ele. Então teve esse momento. Eu acho que mesmo para as empresas pequenas, eu acho que isso tem a gente falta tanta liderança no Brasil. Acho que a gente tem um papel, quando a gente lidera alguém, é um papel tão importante na vida das pessoas. Você consegue gerar tanto impacto. Eu não estou falando assim, que gerar emprego e pagar imposto resolve a parte social. Não é isso. Mas acho que se você não tem um recurso hoje para destinar para um projeto social, para fazer o seu próprio instituto ou algo parecido, que a gente entenda o impacto que a gente possa ter na vida das pessoas. Porque o emprego é muito transformador. Você preparar novos líderes e pessoas que vão também ajudar a impactar o mundo de forma positiva. Eu acho isso, acho que o nosso propósito tá aqui, tá aqui para gerar impactos positivos. Eu acho que a vida só faz sentido se ela for para o outro. Acho que se a gente vive uma vida só em torno do nosso próprio umbigo, é uma vida triste, é uma vida que a gente não evolui mesmo. E eu acho que o impacto para o outro não é necessariamente com recurso financeiro, né? A gente tem, se a gente procurar através de cada relação nossa, através de cada pessoa que a gente emprega,
ter um olhar humano, ver o impacto real que a gente pode ter na vida dessa pessoa e que essa pessoa, quando sai da nossa empresa, saia um ser humano melhor e com mais capacidade para ajudar a transformar ainda mais o nosso país, já é um baita trabalho, né? Eu vejo assim, acho que tem muitas formas da gente ajudar o mundo, né? Não é só pelo dinheiro. Sensacional. Sair um pouquinho só desse ponto e trazer um pouquinho mais olhar um pouquinho para o futuro. Pós-pandemia, muitas marcas evoluíram, as tecnologias começaram a ajudar as empresas, né? A gente vê não só marcas internacionais, mas as marcas no Brasil também se mexendo muito, tentando achar um caminho através da inovação, da tecnologia, para apoiar e trazer resultados, como você mesmo fala, mexer ponteiro, né? Como é que você vê esse momento hoje, assim, a tecnologia tão robusta, num mercado que já foi muito tradicional, né? O mercado da moda sempre foi muito tradicional, né? 70%, 80% do mercado brasileiro ainda é a gestão do próprio dono na operação, né? Empresas com 30, 40 anos que sempre fizeram da mesma forma, né? É uma frase que a gente escuta muito das empresas. Como é que você vê o futuro da moda quando você olha todo esse mundo de tecnologia? Como é que fica a sua cabeça em relação a isso? Eu acho que a boa tecnologia, ela é invisível, né? É aquela que ajuda nos processos, ajuda na jornada do cliente a ter cada vez menos atrito e tal, e que você não enxerga aquilo, né? Que não quer dizer que tem coisas que você enxerga que são maravilhosas, mas mesmo para quem não é super da tecnologia, uma pessoa que vai numa loja, às vezes não tem essa dimensão do tanto de tecnologias, de sistemas que tem por trás de dados, de inteligência de dados. Eu acho que a própria parte de inteligência artificial, né, que está só começando e que as empresas têm que colocar um pezinho nisso para entender, porque acho que pode ser muito rápido, muito exponencial, mas eu acho que elas têm que estar sempre a serviço de melhorar a jornada do cliente, seja ele se entendendo tecnológico ou não, né? Então, acho que hoje, quando você vai em qualquer loja de moda, existe muita tecnologia por trás para deixar aquela experiência gostosa e suave, omnicanal e efetiva, né? Então, de ter o produto certo na loja certa, gerar menos desperdício, isso tudo é uma questão de tecnologia também, né? Então, acho que as empresas já estão nessa jornada, acho que cada vez mais a gente tinha feito grandes movimentos assim para se digitalizar nessa pandemia, que acho que foram muito bons, e acho que agora é entender um ponto ótimo, assim, né, de seguir investindo, de ter... Também acho que tecnologia exige foco, né, porque tem tanta coisa bacana, tanta coisa... Então, você entender o que de fato faz sentido para sua empresa e investir, talvez, em poucos e bons projetos, mas, ao mesmo tempo, tem que ter um pezinho no que está acontecendo, né, agora, assim, mesmo que a gente não consiga entender, eu não consigo entender o impacto que a inteligência artificial vai ter na nossa vida, eu tenho certeza que é gigantesco. Não consigo entender, vocês com certeza já conseguem, mas eu acho que é importante a gente ter esse pezinho para começar a entender como vai funcionar, né? Você quer falar um pouco de... Eu te ponho numa saia justa de falar do nosso projeto, mas é saia justa para você, não? Eu queria saber. A gente se põe em saia justa todos os dias, vai ser só mais uma vez. Fala. Não, contar sobre o programa de inovação, talvez não? Não, podemos. Ainda está em off. Não, mas já... Quando entrar a gravação, a gente acelera o time para... Pronto, a razão perfeita. Primeiro, antes de falar do projeto, eu só queria fazer um reconhecimento, assim, eu particularmente, né, trabalho já há muitos anos e tive muito prazer na minha empresa anterior, que eu nunca me esqueço, uma das formas que a gente aferia a meta das pessoas não era pelo número de clientes que eles fechavam. A gente fazia uma métrica que para cada box de CrossFit que a gente fechava, impactava X famílias, porque a gente garantia que X famílias tivessem uma melhor gestão, tivessem movimentando renda e tudo mais. E na YouMold mesmo a gente busca constantemente, o que a gente está fazendo é legal, na última linha está melhorando o resultado, mas, cara, qual que vai ser a hora, qual que vai ser o momento onde de fato a gente vai começar a mudar a vida das pessoas para além de pagar imposto e tudo mais. E esse papo me fez, cara, balançar bastante a cabeça aqui, vou querer conversar, aprender mais com vocês nesse sentido depois. A gente, Marcela, já que ele colocou numa saia justa, vamos lá, né? A YouMold, ela nasceu com um DNA muito forte
de ajudar o mercado de moda, o mercado têxtil, que foi de onde eu vim, é que quem não é do nosso mercado entende que moda é só o que acontece na passarela, né? Não faz ideia do que acontece nos bastidores. Então, desde que a gente começou no têxtil, quando a gente começou a falar de inovação, a gente se frustrou muito. Porque 99% dos executivos que a gente sentava para conversar, a gente ouvia aquela frase de, não, isso sempre foi assim, sempre vai ser, eu faço isso há 50, 100 anos, você tá louco. Então aí o Mold era para ter nascido há muito tempo atrás, sei lá, 8 anos atrás, mas não nasceu por conta dessas frustrações. Quando a gente efetivamente vendeu a empresa anterior, a gente, em outro nicho, a gente falou, opa, peraí, não estamos tão loucos. Então vamos de fato agora mergulhar. E aí o Mold nasceu com um DNA muito forte de ajudar o mercado têxtil e ser de fato um protagonista nas mudanças que estão ou estavam acontecendo no mundo e que logo impactariam no têxtil. Então ser de fato um protagonista no que tange a questão de inovação e tecnologia. Quando surgiu o metaverso, que o mercado, né, tsunami, quem não está no metaverso vai morrer, a nossa postura foi muito pragmática, do tipo, é legal, mas isso quebra uma essência tão pura do ser humano, de contato, que a gente, particularmente, nisso que está se desenhando, a gente não acredita, não vamos investir energia nisso. Quando chegou a IA, a gente teve a mesma postura. Mais um tsunami, mais uma marola em forma de tsunami. Só que, cara, quando a gente começou a botar a mão e entender que raio que é a IA, a gente falou, opa, peraí, isso aí não é tão marola, não. E a gente começou a se aprofundar. Então, eu posso dizer que hoje a gente tem um conhecimento, assim, exponencial, 10 vezes maior do que tínhamos há 30 dias atrás. Quer dizer que a gente já sabe no detalhe do detalhe? Não. Mas a gente resolveu tomar uma iniciativa para a gente se provocar e a gente vai lançar nos próximos dias um programa 100% focado em moda, no têxtil de IA. Legal. Para unir grandes empresas, para levantar 3 problemas que cada uma delas tem e que a gente julga que é possível de se resolver por meio de IA. E esse programa, a gente está estruturando ele direitinho, por isso que ele colocou numa saia justa, que a gente está nesse momento construindo. O intuito vai ser unir empresas grandes, no máximo 10 empresas, para trazer 3 problemas cada uma, para a gente selecionar 3 específicos para em 6 meses a gente resolver por meio de IA. Quer seja para conversacional, quer seja para otimizar a cadeia, quer seja para analisar números de forma mais pragmática e com resultados mais efetivos que impactem em diminuir desperdício, melhorar a produtividade, melhorar a qualidade de vida, melhorar a jornada de compra do cliente. Então, são algumas das premissas que a gente vai encarar com o IA. Certo, Sandro Costa? É isso aí. Uma ótima novidade. Que legal. Quando a gente... Vou pedir para acelerar a gravação desse para poder... Ele vai fazer agora lançar isso semana que vem, só para acelerar o processo. Muito bom, parabéns. Inclusive, Marcelo, como é que uma empresa como a Riacho lidar com a questão de IA? Assim? Como é que isso, quando surge um metaverso da vida, um IA, como é que vocês recebem isso? Como é que vocês lidam com isso? Vocês têm uma área para olhar só para as novidades? Como é que vocês fazem? Sim, a gente tem uma tecnologia forte, muito presente, e essa história, uma cultura, né, e uma valorização dessa parte de transformação digital, que eu acho que é isso, né, você conseguir entender rapidamente o que está acontecendo e como a empresa pode usar isso, né? Tem a moda traz muitos dados, né, do cliente, o próprio comportamento do cliente quando ele compra moda, ainda mais num lugar como a Riachuelo, que você compra moda para a família, né? Então, todo mundo, você consegue entender o que é uma família, o que faz sentido de produto, e eu acho que no caso da inteligência artificial, porque hoje tem tanto dado e acho que as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de usar isso de forma assertiva, né? Então, o que eu acho é que a inteligência artificial pode ajudar muito nessa... Até acho que chegando no limite na criação de produto, né? Acredito no ser humano, acho que vamos sim, a gente vai... tem, claro, que toda uma parte de criatividade e tal, mas eu acho que tem que unir as duas coisas, né? Da melhor forma. Então, pegar o melhor dos 2 mundos. Sensacional. E até nessa questão de pessoas, né, Sandrão, é uma das coisas que a gente mais ouve.
Então quer dizer que a IA vai substituir os humanos? A gente, como eu frisei, nós não somos os maiores especialistas do mundo ainda em IA. Então a gente está num nível de conhecimento evolutivo. Mas o que a gente tem entendido é que o humano que conseguir lidar com a tecnologia, com a IA, se torna imbatível, né? Então é muito importante conseguir se familiarizar com o potencial que isso tem. E ao mesmo tempo tem espaço para todo mundo. Mas é natural que a humanidade vai precisar se adaptar, né, Sandrão? Sim, eu acho que uma coisa que já está claro é que não dá para ser resistente mais. Né? Exato. E as pessoas são, né, Sandro? Eu vejo, o meu marido é super ligado em tecnologia, muito, sempre foi. E ele tem uma vantagem competitiva gigantesca, porque ele sabe, ele não tem medo. As pessoas têm medo, né, de mexer. E ele tá conseguindo, assim, facilitar a vida dele, no trabalho dele, um monte de coisinhas de detalhe que ele poderia estar fazendo e que ele já está fazendo com o AI. Então eu vejo isso, assim, a não ter a resistência, mas o natural do ser humano é ter a resistência, talvez por medo, talvez por preguiça. Desconforto. Mas eu penso nisso, né? Acho que chegando numa fase mais velha da vida, que é isso também. Se a gente, nessa idade, deixar ser dominado assim pelo comodismo, por não entender o que é novo, acho que você fica para trás muito rápido. É importante você usar essas tecnologias na sua vida pessoal até, né? No dia a dia. Eu vejo que faz muita diferença o que as pessoas pedem de ajuda para ele em coisas básicas e que ele faz com o pé nas costas. E o dia que tiver com força, ele também vai. A coisa do seu early adopter, né? Isso faz diferença. Sim, total. Não, é assim, se a gente olhar para trás dos últimos 20 anos, o que a gente teve de novas soluções e tecnologias que ajudou muito o nosso dia a dia, né? A Yala é mais uma que vem para facilitar também o nosso dia a dia, né? Total. Ontem mesmo, Sandrão, teve 2 episódios que eu acho que é legal compartilhar com quem está nos ouvindo. O primeiro é que aqui a gente está se comportando, mas a gente enche o saco do outro o dia inteiro, tira sarro um do outro. Ele fala do meu topete, da minha barriga, eu falo da idade dele. Mas brincadeiras à parte, todo dia a gente faz reuniões juntos. Ele perguntou, João, como é que tá a sua agenda dia tal hora? Eu falei, Sandro, olha no Google Calendar, cara, para de me perguntar. E todo dia ele vai lá e me pergunta. Aí eu botei uma IA no meu WhatsApp, que quando ele pergunta, ela já responde. Eu tenho tais dias disponíveis, tais horários, qual que você quer? Muito bom. E aí ele responde, ela já manda um invite para nós dois, já consegui me livrar dessa etapa do dia com ele. Muito bom. A segunda aconteceu ontem. Uma das nossas executivas, ela recém assumiu a cadeira e ela estava com algumas dúvidas de como lidar com rituais, com procedimentos, com SLAs, com responsabilidades. E aí a gente conseguiu, por meio de um investidor nosso, marcar um papo com um cara super sênior que foi C-level nessa área, no iFood, enfim, outras grandes empresas. E ela me perguntou, mas o que eu vou conversar com o cara? Eu não sei nem por onde começar perguntando. Foi tranquilo. Foi, tá aqui, 10 perguntas. Como assim? Então, é tão simples, já tem tantas coisas que ela pode resolver na nossa vida, e não é você passar a ter preguiça mental, é você se exercitar para evoluir mais rápido diante de alguma coisa que você não domina, né? Total. Não, eu tenho usado a inteligência artificial até para pegar assuntos que eu não tenho tanta profundidade, eu jogo ali, eu começo a estudar via ela, traz insights, traz uma série de resumos legais. É saber fazer a pergunta certa, Exatamente. Né? Acho que é isso. O que mais, João? Meu Deus do céu. Ficando careca sobre isso. Mas é isso, Marcelo. Acho que estamos chegando nos nossos finalmente, né, Sandrão? Exatamente. E normalmente a gente gosta de saber o que a Marcela, o Deltão criou esse quadro, né, Sandrão? Biblioteca Digital. Biblioteca Digital. Se eu falei errado, desculpa, Deltão. O que você está consumindo de conteúdo? Qual livro que você está lendo que você gostaria de compartilhar? Onde você está buscando conhecimento? O que tem te provocado ultimamente? Eu acabei de acabar um livro que eu gostei bastante, que é um livro de... Ai, gente, é um livro que acho que nem tem tradução, mas é daquele do eu fico assim com... Não falar o Harvard Business Review, sabe? Que eles têm uma parte de family business mesmo, né? De empresas familiares. E eu adoro esse tema, eu adoro governança corporativa, e acho que a governança corporativa numa empresa, né, que tem uma família, exige uma governança familiar com bastante disciplina, assim, e eu adorei esse livro, assim, eu recomendo, acho que ele me ajudou muito a entender o meu papel. Eu acho que tem
eu gosto de uma expressão assim, que é você ser o dono profissional, assim, não sou dona da Riachuelo, Riachuelo é uma empresa de capital aberta, mas acho que é uma cabeça para se Cabeça ter, de assim, dono. sabe, de entender que você pode ser um dono extremamente incompetente, um acionista, extremamente incompetente, ou um acionista competente, que ajuda a destravar valor, ajuda a fazer a empresa crescer, e entender esse papel, assim, tem me ajudado bastante. E acho que fala sobre o poder de conversas difíceis, acho que a gente tem que estar preparado para ter conversas difíceis com quem a gente gosta, com quem a gente quer estar junto, né? Então, isso no âmbito familiar é super importante. Acho que não colocar nada para debaixo do tapete, falar com franqueza sobre o que tá bom, o que não tá. Então, é um livro super interessante. Acho que mesmo para quem ou tá numa empresa familiar, ou até para quem não tá, porque acho que fala de relações humanas lá no final. É um livro que eu acabei de acabar, adorei. Legal. Sensacional. Esse é um desafio, né, Sandrão? Eu tenho uma. Marcela, e para a marca que quer... ela tá dizendo assim, cara, eu preciso gerar impacto. Eu preciso melhorar a vida das pessoas que estão na minha jornada. Qual sugestão você daria para essa empresa, para essa executiva? Como que ela começa esse trabalho de impacto social de forma mais estruturada? O que você diria para ela? Ai, gente. Você é competente Eu do assunto. vou falar uma coisa que vocês não estão esperando. Ótimo, Edna. Não, tá, eu acho. Tem um outro livro que eu li recentemente e que me ajudou muito também. E eu vou tirar aqui qualquer viés religioso, porque acho que não é por aí, tá? Mas tem um livro que chama Conquista das Virtudes. E ele é até escrito por um padre e tal, mas assim, até eu recomendei para um monte de gente, pessoas que não são católicas, e que falam, tira o viés religioso e olha o que é você viver uma vida com virtudes. E você viver uma vida com virtudes tem coisas maravilhosas para o mundo empresarial. Muito. Como falta, assim, prudência nas mesas de reunião, paciência, tem coisas que a gente consegue... Eu sinto isso, mesmo você está, às vezes, em reuniões com pessoas muito sêniores e falta esse tipo de coisa. Eu acho que eu invisto, assim, um certo tempo, eu gosto de ler, eu invisto um tempo de leitura em pensar em melhorias pessoais, porque eu acho que quando você se melhora, automaticamente você melhora a sua empresa, automaticamente você ajuda a melhorar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, é engraçado, assim, porque não quero entrar em nenhum viés aqui, mas eu acho que a história de tentar, e é difícil pra caramba, porque o difícil de você procurar viver sua vida nas virtudes é o equilíbrio entre as virtudes. Não adianta nada você ter uma virtude super exacerbada, porque até às vezes é uma coisa que você já tem naturalmente, e é uma luta constante de evolução mesmo. E eu acho que existe muito... Eu acho que às vezes a gente está também... As pessoas querem tudo tão fácil, sabe? Acho que a gente vive esse momento. E a vida boa, ela exige um sacrifício, ela exige dedicação, ela exige acordar cedo, as coisas não são à toa, sabe? E eu acho que você tem que entender isso, que faz parte, assim, que não é... A gente tem uma geração... Não é uma geração, né? A gente vive um espaço aqui no mundo onde as pessoas só prezam pelo conforto. E o conforto é maravilhoso, mas não dá para você viver a vida só buscando conforto, porque senão você constrói muito pouco, né? Então eu tô um pouco nessa, assim, de me tirar um pouco da zona de conforto, tirar meus filhos. Eu mandei meus filhos outro dia para um acampamento de barraca, mesmo pequenininho, andou 4 horas de bicicleta com 5 anos. Então acho que é uma coisa assim que eu acho que a gente tem que criar um pouco, mesmo nas nossas vidas, de coisas que desafiam a gente, porque senão você fica muito acomodado. Eu acho que isso, quando você faz isso com você acaba impactando a vida das pessoas. Adorei. Essa foi ótima. Sensacional. Sensacional. Essa tá Fica anotada. até sem... depois eu pego com você o livro. Mas é muito louco isso, cara, porque a gente entra num ciclo vicioso e a gente, de fato, começa a focar demais numa coisa só e de repente, aquilo que é a sua essência, que te fez entrar naquilo que você faz, você vai deixando de escanteio, né, cara? Então, faz muito sentido. Parabéns. Sandro Costa. Marcela. Seu resumo. Não, sou super feliz. Queria te agradecer muito, assim, de coração. Foi muito legal. Surpreendente para mim, assim, algumas coisas do Instituto. É uma coisa que ele contou, né, que tá na nossa pauta ali de como a gente vai devolver para o mundo. A gente tem hoje 200 marcas dentro do nosso negócio. Eu sinto que as marcas também querem fazer algum movimento e a gente tem a tecnologia ao nosso lado aqui. Então a gente está hoje nesse momento, assim, como que a gente faz para, né, usar a tecnologia e ajudar as marcas a
prosperarem de uma forma muito mais eficiente, gerando impacto de fato, né? Tem muita gente com muita vontade, assim, e vontade legítima, não é só discurso. E toda semana a gente discute, né? E quando se fala de tecnologia não é do dia para a noite, né? É um processo que não é tão simples, né? Então a gente tem algumas opções ali de como que a gente traz para dentro. A gente tem uma solução de PLM, né? E a gente já falou em crédito de carbono, uma série de assuntos para incentivar as marcas, a gente olhar com mais profundidade isso. Então isso está bem latente no nosso dia a dia e com certeza a gente vai usar muito do que você trouxe aqui hoje, né, João, como uma inspiração para nós. E vou fazer um convite para ela, João, que ao vivo ela dificilmente vai falar não. Né? Eu estava aguardando fazer depois, vamos lá. Não, de um dia participar de uma reunião com a gente, se ela puder nos ajudar a pensar, né, de como a gente pode... Caminhos. E a gente também, de alguma forma, ajudar o Instituto, sabe? Como é que a gente olhar com mais profundidade o Instituto, a gente juntar as marcas para tentar potencializar também o trabalho do Instituto, a gente vai ficar bem feliz de poder participar dessa jornada também. Incrível. Eu vou adorar, gente. Não é porque tá ao vivo, não, mas não, vamos sim. E da minha parte, assim, eu sempre gosto de fazer um extrato da nossa conversa, né, Marcela? E Transparência Radical, eu vim com uma expectativa e tô saindo daqui com a cabeça fervilhando, assim, de coração, porque eu passei... Quando eu vendi a empresa, eu fui dar muita consultoria para empresas familiares para ajudar no processo de migração de segunda para terceira ou primeira para segunda geração. E, de fato, tem um impacto cultural muito grande, né? Mas eu tenho uma imagem na cabeça do que é uma empresa familiar. E conversando com você, assim o nível de conteúdo, a forma como brilha o olho quando ela conta, né, do Nordeste, é uma coisa muito genuína, assim. Então, parabéns, sensacional. Assim, o extrato para mim foi que, primeiro, eu vejo uma cultura, um DNA muito forte em toda a sua fala, nas suas ações, e como isso deve reverberar em cada pessoa da empresa, até o vendedor, né? E saberem que, trabalha numa empresa que de fato muda o mundo, né? Não só paga imposto mudando o mundo, que já é legítimo também, mas faz além disso. Então, cara, eu acho que esse para mim ficou... Só vou potencializar a tua fala, porque eu conheci seu Nevaldo, né? E hoje eu senti aqui a figura dele sendo representado pela Marcela, pelo Instituto, que é bem bonito, assim. Eu fico até emocionado. Assim. Eu também. Sensacional. Então, obrigado por compartilhar. Eu acho que os negócios, e eu vejo isso muito por tudo que eu construí até hoje de negócios, né? Foram pequenininhos ainda, mas foram sempre com muito coração, com muito amor. Então, sempre que a gente tem os nossos mix-ups, os nossos mix-ups são as reuniões que a gente junta toda a empresa. Já é um padrão e virou piada, porque eu acabo chorando em toda, né? Senão, porque eu começo a contar pra turma, por que nasceu aquilo? E como a gente dá o sangue, sabe? E como a gente fica sem dormir, e o quanto a gente se preocupa em mudar a vida das pessoas, e como isso tem um peso que motiva a gente como empreendedor. E sem isso, assim, perde o sentido, cara. Quando você começa a perceber que você só tá mirando faturar, crescer, receita... tudo aquilo que motivou o nascimento acaba, né? Enfim, eu acho que, cara, foi impactante. Obrigado. Gente, obrigado. Também queria agradecer. Já fiquei super feliz, assim, porque o Sandro... Realmente, Sandro, eu também nunca te falei isso. Quando você saiu da Riachuelo, eu fiquei super chateada, porque é um cara que vale muito, assim, de tudo, né? Não só pela capacidade de trabalho, mas acho que você sempre foi esse líder, né? Que olha para as pessoas, e aí acho que você encontrou uma alma gêmea aqui, dá para ver, João, tanto que você também é esse cara incrível, humano, que tá movido a um propósito muito maior. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade. Obrigado. Obrigado de coração. Nossa. É isso, Sandro Costa. O Moldcast surpreendendo a gente. Passou um filme na cabeça. Ai, que lindo. Ele já tinha chorado em algum... Não. Nossa. Eu sou meio chorão, mas hoje... Eu sou também. Ai, que foi adorei a conversa, gente. Muito boa. Não, e faz questionar até o que a gente tá fazendo. Lógico. Mas eu acho